Olá a todos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo jogado aqui no YouTube e um novo tema para ser abordado, e agradecendo aqueles que têm um tempinho, que dão uma olhada e que dão um like, e peço a vocês que vão compartilhando com aqueles que gostem também de uma boa informação, que gostem de cultura. E é exatamente sobre cultura que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Nós vamos lá para o final do século XIX e início do século XX no Brasil, e esse período nós vamos falar que esse período é o período da Primeira República, porque o Brasil passou pela colônia, período colonial, depois passou para o período imperial e, a posteriori, o período chamado República. E a República, a Primeira República, começou em 1889, com a proclamação da mesma, né, aos 15 de novembro de 1889, e terminou com uma revolta, uma revolução contra o presidente de então, Washington Luiz, que foi deposto no ano de 1930. Então, esse período de 1889 até 1930 é exatamente o período que nós vamos comentar aqui, porque foi uma fase de grande ebulição, de grandes movimentos, de grandes transformações culturais no Brasil. E essas transformações que aconteceram, elas repercutem até hoje, até a nossa contemporaneidade. Elas fizeram o Brasil, assim, no meu ponto de vista assim, simples, ser um dos países com maior, digamos assim, com maior desenvolvimento, o arcabouço cultural do mundo, né, ou talvez do mundo ocidental. Então, quando a gente for falar aqui mais sobre esse período, sobre a cultura, o tema do nosso vídeo de hoje é a cultura ou a arte no período da República, o período republicano. Aí vocês vão ver que eu tenho razão no que eu estou jogando aqui para vocês. Então, pessoal, vamos ao nosso tema, a arte na Primeira República. Vamos lá. É importante que nós frisemos aqui nesse vídeo, não só os movimentos que aconteceram, mas todo o contexto político, econômico e social do Brasil de então. No final do século XIX, início do século XX, o Brasil estava sofrendo mudanças, né? Ele estava como uma criança que passa para a adolescência. Então, foi assim que o nosso país ficou nesse período. Porque nós estávamos saindo de um período de escravatura, né, um período vergonhoso da nossa história. O Brasil estava com problemas com relação à produção cafeeira. A região norte estava entrando no apogeu do extrativismo através da borracha. Havia já um incremento muito grande do eixo Rio e São Paulo, com o surgimento da classe burguesa, dos homens muito ricos que construíam grandes casas, e o surgimento dos bairros nobres. E também algo muito interessante, que foi a produção de leite nas Minas Gerais, que mudou um pouquinho o eixo de riqueza do Brasil. Nós sabemos que o Brasil teve cana-de-açúcar, teve pau-brasil, teve as riquezas minerais lá nas Minas Gerais, e cada período o Brasil viveu a partir de um produto que era explorado. Então, todas essas transformações e o surgimento de uma classe rica, de uma classe burguesa, nesse eixo Rio e São Paulo, fez com que essas pessoas tivessem uma necessidade de curtir a arte, de buscar a arte. Elas se inspiravam muito na Europa. Então, tudo que acontecia na Europa, aqui no Brasil, obviamente, tinha que ter aquela cópia. Então, uma das coisas que eu acho até que é uma coisa bem salutar das pessoas daquela época, das pessoas abastadas, era exatamente este vício, bom vício, digamos assim, se é que existe. Era absorver, era buscar a cultura, buscar a arte. Então, eles foram descobrindo que não precisava só buscar, pegar um navio, ir lá e trazer para cá, mas que eles também poderiam produzir essa cultura, essa arte aqui no Brasil, ou talvez até mesclá-la
com a arte feita lá fora, na Europa e também nos Estados Unidos, embora que em menor escala no território americano e em muito maior escala no território europeu. Então foi assim que se configurou o período do início da Primeira República até o seu final. Vocês vão ver que tem muita coisa interessante. Então as primeiras manifestações, ou a primeira manifestação artística, cultural do Brasil, ela se deu através da pintura. E ela se deu através de nomes como Lazar Segal, Anita Malfatti e também Tarsila do Amaral. Lazar Segal, ele era formado pelo impressionismo alemão, mas ele incorporou às suas obras os elementos brasileiros, os produtos, digamos assim, da terra brasilis, como o mulato, o negro, né? A questão das favelas que já existiam, a nossa natureza tropical, a natureza exuberante que o Brasil tinha. Depois nós vamos para Anita Malfatti, que foi uma discípula de Pablo Picasso. Ela viajou para a Europa, muitos deles tinham condição financeira para viajarem para a Europa, e lá eles se enriqueciam, vinham para cá, e foi o que aconteceu a Anita Malfatti. Ela viajou, veio para o Brasil e fez uma exposição. Ela fez uma exposição por volta de 1913, e essa exposição ela foi ridicularizada por alguns nomes, alguns intelectuais, alguns grandes nomes da arte, e um deles foi Monteiro Lobato, que a criticou, que a ridicularizou, chamando seu trabalho de caricatura. Mas ela seguiu em frente, e um outro grupo importante de intelectuais e de artistas, esse grupo foi totalmente a favor da sua obra. Depois nós vamos para Tarsila do Amaral, que não participou da Semana de Arte Moderna, mas que em uma viagem que a mesma fez para as Minas Gerais, no ano de 1924, ela teve contato com o homem caipira, o chamado homem caipira. E ela ao ver aquelas paisagens belíssimas, aquele belo estado, ela foi mudando a sua ótica de trabalho e mudou a geometria do seu trabalho, adotou como tema o caipira e também adotou duas cores. Ela deixou o trabalho dela baseado em duas cores, no rosa e no azul. Fazem parte também desse período, esse período muito interessante da nossa época, da nossa terra, de Cavalcante e Vicente do Rego Monteiro, que eles tinham influências europeias, mas eles mesclavam, né, com toda a tradição, com toda essa exuberância em flora e fauna que o Brasil possuía. Gente, é tanta coisa interessante para a gente falar aqui nesse vídeo. Eu queria antes ir lá para o norte do país, lá para aquele local onde havia o extrativismo da borracha, e contar a vocês que o interesse pela arte não se dava só no eixo sudeste, não só no sudeste do Brasil, mas também lá em cima. E uma coisa que eu achei muito legal, muito pitoresca, quando eu fui fazer essa pesquisa, que eu peguei essa pauta, foi a construção de dois grandes monumentos, um em Belém, capital do Pará, e outro em Manaus, capital do Amazonas. O Teatro Amazonas, que é conhecidíssimo, é belíssimo, para quem já foi, eu não fui ainda, mas é belíssimo, arquitetonicamente falando, e o Mercado de Belém, o mercado tradicional de Belém. Então, essas duas construções, elas foram encomendadas, né, ao governo francês, se não me engano é o governo francês, a Europa, logicamente, e toda a estrutura desse mercado e desse teatro veio da Europa, veio nos navios. Dá para a gente pensar um pouco como era essa logística. Então foi feito um plano todo de engenharia, de arquitetura, foi enviado para lá e eles trouxeram para cá. Porque a construção do grande Teatro Amazonas, do mercado de Belém do Pará, eram coisas assim totalmente suntuosas para a época, e até de se imaginar, né? Você vê toda uma estrutura de ferro vir da Europa, entrar na região norte, passar por esses rios, grandes rios, caudalosos, digamos assim, é da gente ficar um pouquinho matutando como é que foi feito isso, e está ali erguido, está erguido o Teatro Amazonas e erguido também o Mercado de Belém. Uma coisa bem pitoresca e que chama muita atenção quando a gente vai fazer essa pesquisa.
Aí o que é que acontece? Chega o século XX, vai chegando a década de 1910, depois vai chegando a década de 1920, e mais precisamente em fevereiro de 1922, se reúnem intelectuais, artistas, alguns políticos, alguns homens da burguesia, homens muito ricos, e vão para o Teatro Municipal de São Paulo e lá instalam a chamada Semana de Arte Moderna, que foi a vanguarda da arte e da cultura do Brasil naquela época. Eles se reúnem durante 3 dias, uma verdadeira a meca da arte e da cultura. Vão se localizar exatamente na capital paulista e lá vão reunir grandes nomes do pensamento, da arte e da beleza no Brasil. O movimento chamado Semana de Arte Moderna foi inovador porque ele tinha como meta a liberdade de expressão, mas também mesclar o que vinha da Europa com tanta riqueza visível aqui no Brasil, tanto na flora como na nossa fauna, não ficarem só presos ao que vinha da Europa, ao que se conceituou como arte na Europa, mas fazer essa mescla, esse mix, essa mixagem com os elementos, como eu costumo dizer, da terra Brasília, da terra Tupiniquim. E o movimento foi bastante interessante, foi bastante difundido, teve os seus opositores, mas no final o resultado foi totalmente satisfatório. O movimento Semana de Arte Moderna foi patrocinado pelo Partido Republicano Paulista. Foi também patrocinado pela classe burguesa do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque até então o Rio de Janeiro dominava assim, culturalmente. Depois da Semana de Arte Moderna, São Paulo pegou o cetro e disse: espera aí que eu também quero dominar um pouco a arte moderna nesse país. Foi também patrocinado pelo jornal Correio Paulista. Então ele tinha como metas a liberdade de expressão, dar um novo toque à arte brasileira e, consequentemente, deixar a arte brasileira a nível de concorrer com a arte feita no restante do planeta. E deu certo. E nós vamos agora saindo da questão das esculturas, da pintura, e nós vamos para a literatura, que a literatura foi um meio também em que a Semana de Arte Moderna, ou que a arte no Brasil se desenvolveu, né? Literatura, vem depois a música, e nós vamos falar inclusive até sobre a mídia. E nós temos alguns nomes que vamos falar aqui bem bacanas e que deixaram aí essas pessoas deixaram suas marcas na literatura até hoje. Nós vamos falar primeiro sobre Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões e a Guerra de Canudos. Vamos falar sobre Lima Barreto, o grande mulato, como é dito na literatura brasileira, que se interessou muito pelas questões suburbanas. O pessoal que vivia nas favelas, a obra dele é muito voltada para isso. E temos também Monteiro Lobato, que se dedicou muito ao meio rural, se preocupou muito com a visão do caipira, e ele foi o primeiro, ele foi o iniciador da literatura infantil no Brasil. Nós temos ainda Mário de Andrade, que escreveu Paulicéia Desvairada em 1922, e Oswald de Andrade, que era um ferrenho crítico da adoção de temas europeus pelos brasileiros. E ao lado de Menotti e Delpitia, Plínio Salgado fundaram o Movimento Verde e Amarelo, que pelo próprio nome já dá para dizer que era um movimento de valorização da cultura brasileira em detrimento da invasão, segundo ele, dos ditames artísticos europeus. Vamos agora para a música, que a música também deu seu recado e pediu passagem e deu grandes nomes como Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e o grande Heitor Villa-Lobos, que teve projeção internacional. O choro foi um movimento, né? Aliás, foi um estilo musical muito adotado nesse período, porque ele era uma improvisação instrumental feita em violão, cavaquinho e flauta. O samba teve o seu representante, o Donga,
que compôs a grande música, o grande sucesso pelo telefone. Tivemos também Pixinguinha com Seu Carinhoso, que fez tanto sucesso que foi exportado para outras plagas. Não é pragas, é plagas. Plagas, outros países, outras nações. Depois nós vamos para o cinema, que o cinema também, no Brasil, fez a sua história. Nós sabemos, já fizemos um vídeo sobre cinema, e em 1898 foi realizada a primeira sessão de cinema no Brasil, e mais precisamente no Rio de Janeiro. Depois, em 1908, foi lançado o primeiro filme brasileiro com enredo, e o título não poderia ser mais brasileiro do que este. Nhô Anastácio chegou de viagem. Era cinema mudo. Depois veio o Guarani Inocência, que foi o período de adaptação de obras literárias ao cinema. Nesse período, o Rio de Janeiro se transformou em coqueluche das salas de cinema. Eram muitas salas de cinema e muitos rolos de cinema, de filme, nessas salas, e até para algumas sessões foi preciso até a intervenção policial. Veja que coisa interessante. Na época, se a gente pudesse ir para um balão, pegar um balão e voar para aquela época, ou entrar numa máquina do tempo e ficar vendo tudo isso, deveria ser um espetáculo bem marcante, bem engraçado. E o cinema brasileiro ele teve um grande êxito na década de 20, na década de 30. A partir da década de 30 que ele sofreu uma queda por causa da interferência do poderoso e forte cinema norte-americano. E agora nós vamos para a mídia, mass media, a mídia no Brasil naquela época. Nós começamos pelo rádio, que teve seu início em 7 de setembro de 1922, no ano da Semana de Arte Moderna, com a primeira transmissão de rádio através da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Tivemos também imprensa escrita com duas revistas muito marcantes, que foram a Revista da Semana e a revista O Cruzeiro, do então magnata da mídia, Assis Chateaubriand. Os grandes jornais, alguns deles até figuram até hoje, foram o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, o Globo, Diário Popular e o Correio do Povo do Rio Grande do Sul. Já as revistas em quadrinho também marcaram presença, com a primeira revista em quadrinho, que foram as aventuras de Nhoquinho, e também a revista infantil Tico Tico, e em São Paulo foi a revista A Gazetinha. Todo esse material foi dedicado ao público infantil. Então, pessoal, esse vídeo, para não ficar muito cansativo, ele tá bem bacana, porque ele está falando sobre a República, a Primeira República. Nós fizemos um viés aí para vocês saberem como é que andava a política, como é que andava a economia, e também como foi, através das próprias dificuldades que o país enfrentara, emergir, né? A flor do lótus, que é exatamente a cultura, que é a arte, né? A cultura e a arte aí dando novo dinamismo aos brasileiros. Sem contar também que foi um período muito difícil, porque foi o período da Primeira Guerra Mundial, né? De 1914 a 1918, aliás, quem viveu aquela época, né, sofreu o impacto, né, o terror de um período tão soturno como o período da guerra. Mas sempre a cultura, sempre a arte, sempre o conhecimento, eles vão sobreviver ao caos. Está contado, pessoal. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo vídeo. Está contado.